Olá, bom dia! Hoje é dia 23 de dezembro de 2025, terça-feira. Pela graça de Deus, juntos mais uma vez para o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor. O tempo nosso de devocional será baseado no texto escrito por São João, no Evangelho de Jesus, capítulo 1, versos 1, 2, depois o verso de número 14. Diz-nos o seguinte, o evangelista São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. O verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Temos falado sobre o Evangelho de São João e a teologia do Natal. Os 4 registros, vimos Mateus, Marcos, Lucas e João, que 2 deles falam sobre o nascimento, com algumas histórias, algumas narrativas, como o caso de Mateus, e Lucas, que não era discípulo de Jesus, portanto, fez uma investigação apurada e então estabeleceu o seu relato. Nós temos Marcos e João. Marcos não era entre os 12, não estava entre os 12, talvez seguidor de Jesus, mas não entre os 12. João, apóstolo São João, que registra o seu evangelho. Marcos não fala absolutamente nada. Diz assim, no princípio do evangelho de Jesus Cristo. João, de certa forma, não trata das questões ligadas ao nascimento propriamente de Jesus, com histórias, narrativas, mas trabalha o aspecto teológico, a questão com relação à teologia envolvida neste fato glorioso que mudou a história humana, o nascimento de Jesus. E ele faz sobre a ótica da teologia acerca do ser de Deus e suas manifestações. Então vimos ontem que nesse aspecto, nesse sentido, ele aponta a pré-existência atemporal do Filho Verbo, ou do Verbo Filho. A figura aqui é o Verbo, e agora ele diz, não só no princípio era o Verbo, apontando a pré-existência temporal, mas também a subsistência divinal do Filho Verbo, ou do Verbo Filho. Portanto, a pré-existência temporal e a subsistência divinal. Quando ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. É a subsistência divinal do Verbo Filho, do Filho Verbo. Diz ele, o Verbo estava com Deus. Verbo, porque verbo, palavra, logos. Verbo é o que liga o sujeito ao predicado. O sujeito é Deus, o predicado é a criação, inclusive eu e você. Então nós somos apenas predicados, nós não somos sujeitos. E entre o sujeito que é Deus e o predicado que é a criação, que somos nós, está o verbo, o elemento que faz esta vinculação. O verbo também é a expressão do agir, é a ação. Então Deus é aquele que age, é o sujeito que age, estando a fazer a ligação entre ele, o sujeito, e nós, a criação. Por isso o verbo. Então o verbo estava com Deus. Isso aponta para o fato da sua subsistência divinal. Veja bem que eu estou falando de subsistir, na condição, na realidade
divinal, como Deus. E aí é a noção clara, embora não uma formulação teológica propriamente dita, mas uma indicação clara acerca da Trindade. É, portanto, uma noção trinitária distintiva. O Pai é diferente do Filho e, por sua vez, é diferente do Espírito. Então, embora os três sejam um só, os três sejam um de fato, cada um tem a sua própria subsistência. Pessoas distintas com subsistência própria. Então, o Verbo, o Filho, tem a subsistência divinal, a subsistência divina na pessoa do Filho. Isso possibilita a encarnação da divindade, a encarnação de Deus sem comprometer a essência divina, a substância divina. Isso é de suma importância para nos deixar compreender, não entender em toda a plenitude, mas compreender, ter alguma orientação, alguma luz com relação a isso, pelo fato de a Escritura nunca dizer que o Pai morreu na cruz, de que o Espírito Santo entregou a sua vida para a nossa redenção, de que o Pai derramou seu sangue, ou coisa que o vale, mas sempre referindo-se ao Filho Verbo. E aqui João diz exatamente isso. No princípio era o Verbo, aponta a sua pré-existência temporal, mas insiste na sua subsistência divinal. E o Verbo estava com Deus. Então, ele tem a sua subsistência divinal. Esta é uma realidade maravilhosa. Por quê? Porque ele vai subsistir nesta condição divinal. Então, ele é filho de Deus, gerado, não criado, unigênito de Deus, só ele é filho. Deus não tem outro filho que não o Senhor Jesus. Mas nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. Ele diz, este é o meu filho amado. O filho amado não é um filho amado, é o filho amado. O amado de Deus é Jesus. Nós somos feitos amados no Filho. Então Deus tem a sua subsistência como Deus, de fato, na pessoa do seu Filho para a relação conosco. É assim que Deus, o sujeito, entra na relação com a criação, na pessoa do Verbo, do seu Filho. Então o Verbo tem esta subsistência, ele subsiste como Deus de fato. Paulo vai dizer em Filipenses que ele Jesus não julgou como um roubo, como usurpação, o ser igual a Deus. Então Jesus, o Verbo, ele era desde o princípio, ele é desde o princípio. E o Verbo, Jesus, estava com Deus, subsistindo nesta condição e na forma de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele realmente é, de fato, o Filho de Deus, unigênito, gerado, não criado. E é nessa condição que Deus se faz carne. O Pai não se encarna. Quem se encarna é Deus, na pessoa do Filho. Louvado seja o nome do Senhor, porque de fato o Verbo estava com Deus, com esta subsistência
divinal, filial, como aquele que nos trouxe a realidade da redenção, por meio de quem Deus estava reconciliando consigo o mundo. Isso é Natal. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem, de fato, do Natal. Deus conosco, na pessoa do Filho, no Verbo. Que o Senhor o abençoe e guarde a você, a mim, a todos nós, para a glória do seu nome, para que possamos celebrar de fato, com consciência, o verdadeiro, genuíno e autêntico Natal. Amém. Amém.